Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, já há muitos dias nós estamos noticiando aqui as disputas pelo poder envolvendo convenções assembleanas lá no Maranhão, lá no Pará. Outras regiões estão nesta mesma pegada, seguindo este mesmo padrão, disputas pelo poder envolvendo a presidência de suas convenções. É impressionante. Por outro lado, a gente vê o que eles estão chamando agora de emancipações, ou seja, eles estão se desligando das convenções. A gente teve aí notícias sobre o Campo 1, Campo 2, Campo 6, lá no Maranhão e coisas dessa natureza. Inclusive, a gente até colocou uma matéria envolvendo, né, essas disputas pelo poder. Está aí, vocês podem ver. Se você ainda não acompanhou a nossa série de vídeos falando sobre o sistema religioso da Assembleia de Deus, o sistema que ela implantou durante décadas, eu vou deixar o link aqui no card para que você acesse e tenha conhecimento dos 5 pontos do sistema maligno da Assembleia de Deus que ela criou, tá certo? Entre no link, veja os vídeos e seja edificado no processo. Hoje, nós vamos estar vendo uma matéria que está vinculada ali no JC Notícias, relacionadas com a fala do pastor José Gonçalves. Eu gostaria que você permanecesse comigo até o final deste vídeo. Muita coisa a gente vai falar sobre essas disputas pelo poder no ambiente assembleano. Muito bem, antes de falarmos qualquer coisa sobre este assunto, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, hoje liberto desse sistema que a Assembleia de Deus implantou durante décadas, tá certo? E eu tenho uma missão de me opor a esse sistema. Um sistema regado a ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. Entre na nossa playlist e veja lá todos os episódios falando sobre este tema. Muito bem, aqui está o site do JC Notícia e lá está sendo vinculada essa informação aqui. Ó. Pastores são culpados, afirma o teólogo e pastor José Gonçalves, sobre brigas por poder na Assembleia de Deus. Veja que muitos pastores também acreditam nesse assunto, né? Estão fazendo oposição a este assunto, ou seja, eles acreditam que existem muitas brigas e disputas pelo poder dentro da Assembleia de Deus. Ó. Acredito que já está passando do tempo de fazermos uma análise crítica dessas coisas ou vamos continuar assistindo esta extraordinária denominação sendo motivo de motejo e escárnio, diz o pastor José Gonçalves, né? Está ele aqui. E a gente vai analisar aqui a fala dele. Vamos lá. Desde dezembro do ano passado, as disputas envolvendo convenções assembleanas têm ganhado destaque na mídia, gerando críticas e questionamentos nas redes sociais. Entre elas está a recente emancipação ou divisão da Confradespa. Aqui, ó, Confradespa é no Pará, viu? Comadesma é no Maranhão. É impressionante. Na região sul do Pará. E, por último, a saída de alguns campos da Assembleia de Deus, Comadesma, no Maranhão. Aqui, ó, no sul do Maranhão. As divisões internas, frequentemente chamadas de rachas, têm colocado em evidência problemas estruturais e pastorais dentro da maior denominação pentecostal do Brasil. Pastores, teólogos e líderes têm se manifestado sobre o tema, entre eles o pastor José Gonçalves, autor de mais de uma dezena de livros e comentaristas das lições bíblicas da CPAD, trouxe uma análise profunda da situação em um texto sobre as estruturas rachadas. Segundo o pastor, embora
divisões não sejam novidade na história do cristianismo, em frequência é a intensidade com que se tem ocorrido entre os pentecostais no Brasil, indica um problema que já além de comum, está além do comum, né? Divisões ou rachas, segundo a mentalidade do pastor, são comuns, mas a coisa dentro da Assembleia de Deus está ficando fora do controle. Ele admite que as disputas pelo poder em convenções e igrejas assembleianas se tornaram quase que corriqueiras. Para entender as causas, o pastor Gonçalves recorre ao pensamento filosófico de Russell e desconstrói à luz de uma perspectiva teológica. Para o teólogo pentecostal, um dos mais admirados dentro da denominação histórica do país, o problema não está apenas no sistema ou na estrutura, mas no ser humano que o alimenta. Ou seja, para ele, existe um sistema e esse sistema está afetando a estrutura da Assembleia de Deus, ok? Mas o ser humano é o principal fator dessas perturbações dentro da Assembleia de Deus, porque ele alimenta isso tudo. Ok, pastores são problema. Citando o veterano pastor, Gonçalves afirma que o problema das igrejas são os pastores. Ele aponta que quando um líder busca a perpetuação no poder a qualquer custo, ele deixa de ser pastores e se torna chefes. Eles deixam de ser pastores e se tornam chefes, caciques ou, caso extremos, déspotas. Ou desviados, né? Desviados, apostatados da fé. A falta de rotatividade, que é um dos anseios nas convenções, é que haja rotatividade e ninguém permaneça no poder durante muito tempo. E é o que está acontecendo na confradésima, não é isso? A falta de rotatividade nas lideranças e o abandono dos princípios dos pioneiros da bleia do reino de Zeus, Gunnar Wing e Daniel Berg, né? E de William Durham, o gigante pentecostal da Avenida Norte de Chicago, que disse: se você quer servir a Deus de forma agradável, fique fora das instituições, ou o institucionalismo. São destacados como causas principais para esses tais conflitos. A crítica ao serreísmo, né, pastoral. Okay. José Gonçalves critica a mentalidade de sererismo, que tem transformado igrejas em empresas e pastores em executivos. Rapaz, olha que coisa interessante. Segundo ele, a busca por status e poder dentro das convenções levou muitos a flertarem com a política e o poder público, resultando em escândalos e divisões. Tá vendo? Que não é só eu que estou vendo isso. Muitos pastores também, irmão, sérios, estão vendo essas perturbações dentro da Assembleia de Deus. Pastor José Gonçalves diz assim: há uma mentalidade de serrerismo. Assim, as igrejas passaram a ser vistas como empresas e pastores como executivos. No universo convencional, as coisas seguem a mesma linha. Aí a briga para se pastorear uma grande igreja e, a todo custo, se manter no topo, na presidência de uma convenção. O pastor sugere que, em vez de estudos bíblicos genéricos, as convenções promovam debates sobre fundamentos da liderança cristã. Ele cita como exemplo a necessidade de ensinamentos práticos, como 10 princípios bíblicos fundamentais para quem quer ser pastor ou presidente de convenção, ou até mesmo uma disciplina nos seminários intitulada Como Perseveram e Viviam os Pioneiros. Aí ele tem um artigo lá no canal dele, do Facebook,
falando sobre estruturas rachadas. E eu estou com esse artigo aqui, tá certo? O link está aqui, mas eu vou já direto lá para o Facebook do pastor José Gonçalves, onde ele fala no artigo dele da seguinte forma: brigas, intrigas, dissidências e divisões sempre existiram na igreja cristã, tá certo? É de vertente católica ou protestante. A história estará aí para mostrar. O popular racha, portanto, não é novidade para ninguém. No universo protestante, ele pode ser encontrado entre luteranos, batistas, presbiterianos e pentecostais. Contudo, dentro desse último grupo, pentecostais, né, mais especificamente na igreja de maior matriz pentecostal brasileira, há algo nesse aspecto que parece estar fugindo da normalidade ou do controle. Praticamente ele estava querendo dizer isso, né? Os rachas, quer de convenções ou igrejas, passaram a ser quase que corriqueiros. Basta observar essas páginas aí na internet, ele chama de fofoca gospel, para se dar conta disso. Contudo, não podemos responsabilizá-las sozinhas por isso. Outros veículos de comunicação dentro do jornalismo profissional também têm verberado estes tristes fatos. O que há de errado, portanto? São as igrejas, os pastores ou o sistema? Vamos começar pelo título. Aliás, vamos começar pelo último, né? Vou fazer essa análise a partir da máxima de Russell, um dos filósofos contratualistas. Para Russell, os homens nascem bons, mas a sociedade os corrompe. Nesse caso, a culpa seria da sociedade, isto é, do sistema. Contudo, há muito a filosofia desmontou esse silogismo de Russell, mostrando que ele fundamenta-se numa falsa premissa. O homem não é ruim porque a sociedade o corrompe, visto que a sociedade é corrompida, é formada por esses homens bons. Como disse Jesus, bom só um que é Deus. Assim, não podemos ver o sistema como a causa primária dos rachas. Ele tem sua culpa. Fomenta e aguça os rachas, mas não os origina. Seria então a culpa das igrejas ou dos pastores? O veterano pastor e amigo, que agora já dorme no Senhor, lançou luz sobre essa questão. Podemos dizer que ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele costumava dizer: o problema das igrejas são os pastores. Parece radical, mas faz sentido. Em outras palavras, o problema são os homens, não as igrejas ou o sistema. Nesse caso, portanto, vamos eliminar as igrejas e o sistema como causa primária e principal desses rachas para vermos se isso é verdade. Basta chassarmos, né, a última timeline, linha do tempo, e feed de alguns perfis do Instagram e Facebook, onde estão notificando esses rachas, né? Ele botou até aqui uma foto, uma casa rachada, querendo falar sobre a bleia do reino de Zeus que passa por essa situação calamitosa e o seu sistema está desabando aos poucos. Essa matéria é de hoje, viu? Dia 9/1/2025. Muito bem. Eu gostaria de salientar aqui que o pastor José Gonçalves está falando, a gente vem noticiando aqui há muito tempo sobre a questão que a Igreja Assembleia de Deus está passando no Brasil e no mundo. Lamentável, disputas pelo poder. Inclusive, a gente botou aí vários vídeos de pessoas que não estavam concordando com a situação do sistema, se levantaram contra o sistema e foram excluídos do rol de membros das convenções. É impressionante.
Tá entendendo? Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários, falando sobre o sistema atual da Assembleia de Deus e outras convenções, não sei a convenção que você faz parte, não sei a denominação que você faz parte, mas deixa aí no comentário como é que está a situação da instituição que você está servindo a Deus, onde você está ali adorando ao Senhor. Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber como é que andam as coisas por aí também. Amém? Deixe sua opinião, comente, compartilhe, se inscreva no canal, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe, até a próxima.